Meu nome é Letícia Mori, eu sou repórter da BBC News Brasil aqui em São Paulo e hoje eu estou conversando com a Maria Fernanda Cândido. Você foi agora, você está elegível aí, né, para o BAFTA com o filme O Traidor. Você também já ganhou muitos prêmios por ele em 2 festivais na Itália, vocês foram ovacionados lá em Cannes. Como que você está se sentindo representando o Brasil no exterior e agora com a perspectiva de representar o Brasil no BAFTA? Nossa, foi uma grande surpresa, uma alegria enorme também, quando eu recebi essa notícia, porque isso foi noticiado, não sei, acho que há uns 10 dias atrás, e tive essa alegria, porque esse filme foi assim, muito importante, né, assim, dentro da minha trajetória, dentro da minha história. Esse filme ele conta a história do Dom Mazino, né, um mafioso que resolveu entregar os seus comparsas para a justiça. E o tema da máfia ele é um tema que é muito recorrente no cinema e ele faz muito sucesso. Por que você acha que as pessoas têm tanto interesse, né? Por que o tema da máfia faz tanto sucesso entre o público? Existe uma questão, né, da máfia como uma sociedade paralela, um tipo de poder paralelo, com muitos códigos, né? Existe todo um código de honra, uma fidelidade, né? Mas, ao mesmo tempo, é algo paralelo ao poder, ao status quo. Então, de certa maneira, é muito intrigante, né? Existe uma grande atração, eu acho, por parte das pessoas. Porém, o filme do Bellocchio também foi uma coisa que a gente observou, né, nesse tempo aí que o filme vem sendo exibido. Ele não romantiza a máfia, né? Ele é um retrato muito cru dessa situação e dessa vida, né? Dessas personagens que vivem dentro desse sistema paralelo. A grande questão que o filme traz é isso, né? É o dilema desse personagem principal, que é o Dom Mazino, como você disse, o Tommaso Buscetta, entre ser parte deste grupo que o acolheu durante a vida toda, desde a adolescência dele, ele fazia parte da máfia, ou não, ou ser ele mesmo, porque, segundo ele, a própria máfia havia sido descaracterizada. Então, essa é um pouco a justificativa que ele usa, né? Pelo menos são as informações que a gente tem para justificar essa saída dele da máfia. Ele diz: a máfia não é mais a máfia, porque a máfia antigamente tinha um código de honra, ela trabalhava com respeito aos idosos, respeito às crianças, ela tinha seus códigos de honra, e hoje a máfia não é mais a mesma. A sua personagem, ela é uma brasileira, uma mulher normal que se apaixona por um criminoso, né? Que atração que ele exerceu nela? O que ela viu nele para fazer ela se apaixonar e viver a vida dela com ele? Assim? A gente não consegue compreender como uma mulher como Maria Cristina, uma mulher tão inteligente, tão culta, enfim, pertencente a uma família de advogados, né? Toda a família dela, o pai, inclusive, ela mesma, uma advogada, ou seja, uma família que trabalhava com a lei, né? Como uma mulher que vem deste lugar se apaixona por um criminoso, né? Um homem do mundo do crime. Então, é uma pergunta, de fato, que não tem resposta, e eu acho que essas perguntas são as mais atraentes para os atores, para as atrizes, porque é com esse material absolutamente controverso, incongruente, né, que a gente gosta de trabalhar, e ela foi muito apaixonada por esse homem, ficou com ele até o último dia da vida dele. Ela está viva, e ela não só cuidou dos filhos deles, né, que eles tiveram juntos, que são 2, como ela cuidou dos enteados, os filhos da primeira esposa, da segunda esposa. Como que foi interpretar um personagem baseado aí em uma pessoa real, né? Qual era o material que você teve para trabalhar? Como que foi essa experiência? Foi bem difícil, porque a gente não tinha muitas informações, tínhamos pouquíssimas informações, algumas fotografias e realmente pouca informação. Aí o meu sonho, na época, era encontrar a Maria Cristina, ou pelo menos conversar com ela por telefone, não sei, ter algum contato.
o que foi absolutamente impossível, missão impossível. Ela vive sob proteção judicial, então, assim, ninguém sabe o paradeiro dela e tal. Você falou que é um filme que não romantiza, né? Inclusive, ele tem algumas cenas mais fortes aí, a cena de tortura, né, da Maria Cristina no avião e tudo mais. Como que você lida, assim, com esses momentos mais brutos, assim, no cinema? Como que é para você? Nossa, foi bem difícil. Eu nunca tinha feito uma cena assim. Foi a primeira vez que eu participei de uma cena com esse tipo de ação enfim. Eu me lembro que a gente passou praticamente o dia todo, né, para fazer um único take e, e era muito complexo porque eu fiquei presa por cabos de aço, por aqueles cintos, né, de segurança. Uhum. Claro, era seguro, mas o fato de ter passado o dia todo presa e pendurada com aqueles cintos, no dia seguinte, por exemplo, eu não conseguia andar. Eu fiquei toda com marcas, fiquei toda roxa, assim. Então, é muito físico, né? É muito físico e na hora você tem tanta adrenalina no seu corpo que você também não sente o que tá acontecendo de fato, né? Com seus músculos, com seus ossos, você não consegue ter a real dimensão do que está acontecendo. Mas depois você sente toda a consequência do que de fato aconteceu e não foi fácil. O setor cultural foi um setor que sofreu muito com a crise no Brasil, né? Foi especialmente afetado. Mas mesmo antes da pandemia, você já tinha aí artistas reclamando do fato do governo usar canais oficiais para criticar trabalhos, né? O da Petra Costa, o filme dela foi criticado por um canal oficial do governo. Você tinha artistas reclamando aí da diminuição do financiamento para o cinema brasileiro, até envolvendo aí questão de que tipo de filme que ia ser feito ou não, qual era o tema. Como que você vê essa questão da crise na cultura e o que você acha que precisava ser feito? A gente não pode esquecer que antes da pandemia a gente já estava enfrentando grandes dificuldades, porque hoje nós temos um governo que não prioriza a cultura, né? Assim, a cultura, para esse governo, claramente, isso é dito abertamente, né? Não é uma prioridade. E além de não ser uma prioridade, ela também é, de certa forma, muito desvalorizada. Então, esse tipo de. Tudo isso que a gente está vendo acontecer, de certa maneira, é um problema enorme. Por quê? Porque também vai provocando um certo desmantelamento do setor. Então, a gente está há 2 anos vivendo isso, agora temos ainda, além de tudo isso, a pandemia em cima, para piorar, de certa maneira, se a gente pensar, né, num próximo governo que, enfim, que tenha uma relação diferente com a cultura, você vai ter que entender que vai precisar de um tempo para uma reorganização, para uma reconstrução. É muito difícil. Não é a primeira vez que o país atravessa esse tipo de problema, né? A cultura já sofreu antes e ela se reergueu, ela se refez. Então é isso. Estamos aqui, né? Não desistiremos, sobreviveremos. É assim que eu vejo. Mas é muito triste, de certa maneira, ter que passar por tudo isso e depois gastar-se tempo, energia reconstruindo algo que no Brasil é tão potente, é uma marca, acho, tão forte do nosso povo, somos muito criativos, somos um povo com muita potência, né? Com muita potência criativa, a nossa cultura é muito exuberante, então é muito difícil a gente observar tudo isso acontecendo. Falando um pouco de questões internas, né? Agora a gente está reprisando aí a sua novela, A Força do Querer, já tem quase 4 anos, né? Que ela passou pela primeira vez. E ela trouxe aí o tema da transexualidade, né? Como discussão. E o que eu queria saber de você entre 2017 e agora, como que mudou essa discussão? Como que você sentiu o impacto da sua personagem e mesmo da novela e da discussão que ela trouxe na vida das pessoas, né?
Não mudou nada ainda. Eu acho que a discussão ainda é a mesma. Eu acho que ela foi vista por muita gente, agora ela está sendo vista por mais um tanto de gente. Eu acho que é uma discussão ainda para a sociedade, não é um tema resolvido e a novela já foi exibida, isso já foi discutido, agora é uma reprise que não gera mais nenhum impacto. Acho que não. Eu acho que ainda tem um impacto, ela ainda é relevante. Acho que essa discussão ela está em pauta, né, dentro da sociedade. Homofobia, misoginia, o racismo, enfim, todas essas questões são questões muito atuais e são questões que já vêm sendo tratadas, né? Eu acho que assim ao longo de muitas décadas, né? Se você parar para pensar, essa trajetória já foi iniciada lá atrás por muita gente. Então, hoje, se a gente está aqui conversando sobre tudo isso, graças a tanta gente que já começou essa luta lá atrás. É uma corrida de bastão, né? Assim, esse bastão vem sendo passado de mão em mão há muito tempo, né? Talvez a gente precise expandir um pouco a nossa capacidade de aceitar as nossas diferenças, né? E perceber que isso não é uma coisa que apenas exige um esforço, mas que é algo muito positivo, que isso é algo bonito, que é algo que traz muita riqueza, que enriquece as nossas vidas, né? Assim, então é essa percepção que eu vejo que a gente está caminhando, né? Nisso é um processo, é lento. Depois dos anos 60 estamos aqui hoje nessa onda ultraconservadora que a gente está vivendo. Então são esses movimentos que são lentos, né, na linha do tempo. Eles não são assim, não têm resultados tão imediatos. Eu acho que é isso. A gente demora para conseguir, de fato, as grandes transformações. Você falou da onda ultraconservadora que a gente está vivendo, né? Como que você tem sentido o impacto disso, Fernanda? As pessoas, quando votam, escolhem, né, também, assim, as diretrizes que elas querem, que elas imaginam que seriam adequadas para o seu país e tal. Então, se você hoje analisar esse painel dos dirigentes de muitos países, a gente tem um grande número de governantes que têm esses princípios muito mais conservadores e de não aceitação de diferenças. Eu me sinto triste, porque eu acho que isso é o reflexo de muito medo. Eu vejo que essa maneira, né, muito conservadora de viver, ela traduz para mim um grande medo. As pessoas têm medo, né, muito medo, e esse medo faz elas reagirem dessa maneira conservadora como uma ilusória forma de proteção, como se elas entendessem que isso fosse assim uma forma de proteção, e na verdade não é. E também tem outra coisa, né? Se a gente parar para analisar, o nosso sistema, ele é muito baseado assim numa lógica fálica, né? O próprio sistema capitalista é baseado nessa lógica fálica, ou seja, eu tenho, você não tem. Eu tenho, portanto, eu sou melhor que você. Sempre numa atitude comparativa e que vai valorar, né, vai estar sempre valorizando quem tem, vai sempre colocar quem tem como sendo melhor, como sendo bom. Então, esse critério, ele não propicia uma compreensão das diferenças entre as pessoas, porque as diferenças, elas não deveriam servir como critérios de valoração, entendeu? Diferença é apenas diferença. Qual o impacto real nessa mentalidade que você acha que o cinema e as novelas e a televisão têm? Eu gostaria de pensar que a gente pudesse ter um grande impacto, mas eu não tenho certeza disso, eu não tenho uma certeza disso, assim, absoluta. Eu acho que a arte, ela é um grande mecanismo, é uma grande maneira, né, de discutirmos e de pensarmos a nós mesmos e de fazer esse espelho, entendeu, com a realidade. Enfim, o artista, ele
ele deve ser um reflexo do seu tempo, ele deve ser um reflexo do povo, do lugar que ele habita, desse espírito do tempo, né? Mas a arte também não é apenas, ela não se produz apenas dessa maneira, a arte também está inserida dentro de um mercado. Maria Fernanda, sucesso para você. Muito obrigada por conversar com a gente. Espero aí que seja legal essas próximas experiências aí. Obrigada, super obrigada.